Olá, E aí, Gil? boa tarde a todos vocês aí que estão nos assistindo, as pessoas que estão entrando agora. Obrigado pelo convite aí, Alexandre Berraldi. Vamos para a nossa live. Tô vendo aqui, tô tentando acompanhar as falas aqui, ó. Aí, o Michael Douglas, tem uma galera aí, ó. É a família do É, Matriz, outra exatamente, família. exatamente. Vou tentando ler aqui aos poucos aqui o que conseguir. Já tá na nossa hora? Como é que tá o nosso esquema? Deixa eu olhar aqui. Faltam 5 Dá para esperar, minutinhos. dá para esperar um pouquinho, né? Dá para Então, esperar um ô pouquinho. Gil, enquanto o pessoal tá chegando aí, eu ia te falar assim, o porquê que eu te convidei, né? A direção do Matriz me procurou para fazer essa live, me deixou à vontade para escolher alguém. Assim, na hora, a primeira pessoa que eu pensei, eu falei assim, pô, eu acho que teatro tem tudo a ver, né? Assim, a gente não só porque ano passado assim, consegui fazer alguns trabalhos com a disciplina de teatro, mas a gente vai ver aí durante os nossos tópicos aqui, nossa pauta, Eu acho que que também as duas artes têm muito a ver, né? muita vez, nossos encontros também em Caxias, nos Aham. corredores, na promessa de fazer junto com os alunos, né? Essa parceria, É, juntar tanto a música com o teatro, acho que também isso já foi sim, sim, porque um eu, motivo. eu, eu entro em sala de aula quando você está saindo. É Então, verdade. a gente se conheceu esse ano, a gente nunca conseguiu parar em outro lugar para conversar que não seja ali aquele caminho de um desmontando tudo para ir embora e o outro montando as coisas para chegar. E aí, nesse caminho aí que a gente se conheceu e trocou algumas ideias ali, e tentando planejar assim rapidamente o que a gente podia fazer juntos com as turmas no decorrer do ano, né? Uma pena que a gente não tenha conseguido Ainda, ir mas para vamos frente. conseguir. Eu acho que Vamos, esse vamos. nome já é bem sugestivo para os nossos próximos trabalhos, né? Artes cênicas e sonoras, né? Talvez Cênicas e seja pós, sonoras. agora só que a gente só acrescenta o pós-pandemia, quando a gente É, conseguir pô, realizar. esse pós está difícil de prever o que vai ser esse pós aí, né? Mas a gente vai For- conseguir. Fortes emoções. Ó, entrando gente ainda aí, Então, gente, a gente vai falar dessa importância, né, você até usou uma palavra que eu achei sensacional, assim, é, da arte para a pessoa que faz a arte, né, para o fazedor de arte, né, e também para o consumidor de arte, né. E nesse momento de pandemia é um momento que a gente está vendo a maior importância disso, né, assim, ficou latente que as pessoas precisam de arte, né, tanto para viver da arte, para trabalhar com a arte, quanto para consumir consumir. a arte, né. É, mas não tá longe do nosso cotidiano a arte, né? A arte está presente, mesmo que imperceptível, né? Muitas pessoas acham, eu não gosto de arte. Como não gosta de arte? Se a roupa que você se veste foi um artista que desenhou, a cor da roupa foi um artista que escolheu, né? Um Aham. corte de cabelo, uma armação de óculos, tudo isso é arte, né? A arte não é Sim, só o cinema, o teatro e a música, né? Eu acho que é muito incorporado. A gente já não sabe o que é vida, o que é arte, se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte. E a gente já começou sem começar, né? começamos. Vamos lá então, né? Artes cênicas e sonoras antes e durante a pandemia. O pós a gente aí deixa para uma próxima, uma próxima live. É utópico ainda. O tópico é. Então, a gente vai se apresentar aqui, né? Muita É. gente não conhece a gente, né? Então, você quer falar primeiro? O que você já fez? Eu falo. Como Olha lá, eu, é que é a sua formação? eu sou o Gilvan Balbino, né? Gilvan Balbino da Silva, meu nome de batismo, mas meu nome em arte é Gilvan Balbino. Eu sou ator, diretor, dramaturgo, professor de teatro já há muitos anos. Eu comecei a fazer teatro desde muito pequeno. É uma pena que na escola que eu estudei não tinha arte, não tinha esse leque de opções, né? Aí eu vou aplaudir aqui mais uma vez uma atriz por incentivar, né? Porque você ter opções, você fazer libras, fazer xadrez, fazer mandarim, fazer música, fazer teatro, né? É de uma alegria imensa uma escola poder proporcionar isso, né? Eu não Aham. tive esse acesso, mas fui buscar fora. Então, minha formação, além de ator, diretor, dramaturgo e professor, eu sou cientista social, sou Olha, sociólogo e vivo da arte há muitos anos, né? Minha vida toda sempre com o teatro. Eu já viajei para
quase todas as regiões do Brasil. Fui levando meu trabalho a 115 cidades, né? Já fui para fora do país também, fazendo teatro. E eu acho que brevemente, senão não dá tempo de a gente falar tanta coisa. Fala um pouquinho de você. Pois é, a gente vai ter que tomar cuidado, porque cada tópico desse rende 1 hora de live. Mas, assim, é interessante isso, porque a minha formação acadêmica, né, começou com teatro, porque primeiro eu fiz licenciatura, perdão, eu fiz artes cênicas na Unirio, né, Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Estado do Rio de Janeiro, e eu fiz artes cênicas com habilitação em cenografia, né? Meu pai era cenotécnico, trabalhava com pintor de arte e tal, então eu durante um tempo achei que o caminho era esse, fazer a mesma coisa que ele, então eu e meu irmão acabamos entrando para a faculdade e trabalhamos um bom tempo, assim, a gente trabalhou com uma galera de teatro, a gente construía o teatro também, trabalhei com a Beth Filipek na Rede Globo, fazendo desenho fantasia, né, que eles faziam aqueles desenhos técnicos de figurino, mas às vezes a costureira não entendia o caimento da roupa, essas coisas, então eu trabalhei um tempo desenhando, com meu irmão, desenhando para ela, fazendo esses desenhos, e porque a gente foi aluno da Beth na faculdade da Unirio, né? Mas aí, assim, eu sempre fui músico, eu sempre toquei, né? E chegou um ponto, assim, do meu estudo na faculdade de teatro, no trabalho, eu trabalhava muito, fazia cenário para Clube do Botafogo, para desfile de não sei o quê, fazia um monte de cenário para um monte de coisa, show. Mas eu via que aquilo ali, assim, que eu estava muito mais dentro da música do que do teatro, apesar de ter esses convites, esses trabalhos. E aí, quando eu comecei a namorar a minha esposa, Evelyn, né? E ela me deu, assim, um estalo, assim, na ideia e falou, pô, mas você gosta de música, trabalha com música, por que você não faz uma formação em música, né? E aí eu tava saindo da Unirio, falei, pô, vou pedir reingressei pra faculdade, pedi licenciatura. Não, aí consegui concluir, eu concluí Eu recebo convites ainda para trabalhar com teatro. Tem uma galera que me liga ainda. E aí, vamos fazer um cenário? Vamos fazer não sei o quê. Eu falo, pô, cara, acho que não vou dar tempo, né? Não vou conseguir fazer já isso. Temos um cenário. Então quer dizer que eu já tenho, vou falar até com o André Sevidanes, que também é professor de teatro do Matriz, e já temos um cenógrafo para nossas apresentações. Já tenho cenógrafo. Olha a importância que foi pra gente essa live já, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Posso abrir uma disciplina lá, né, de cenografia, construção de cenário, né, idealização de cenário lá, de repente é uma ideia, pessoas, né? Entrando aí, dando oi pra gente. Oi, Kátia. Opa! Oi. Rosângela, Verinha, Cunha. Um beijão pra vocês. Uma galera aí, ó. Então, já que ganhamos um cenógrafo, vamos seguir, né? Vamos. Então, só para terminar essa parte do cenógrafo por enquanto, estou de olho na hora aqui. Enquanto a galera ainda está chegando, eu me formei em licenciatura, né? Mas eu sempre mantive uma proximidade com o desenho, né? Assim, profissional muito pouco, mas sempre tinha um trabalho. Minha esposa trabalha com confecção, com moda, e aí eu acabei fazendo alguns desenhos também para ela, né? Nesse sentido. E agora, durante a quarentena aí, eu recebi um convite interessantíssimo, um cara que tem uma empresa um amigo, né, que tem uma empresa de videoclipe. Com o confinamento ele não consegue fazer, né? Aí ele teve a ideia, ele falou, cara, eu vou fazer esse videoclipe de uma banda lá que contratou o serviço dele, mas esse videoclipe é com animação, preciso de um ilustrador. Então ele viu meu desenho no Facebook e me chamou e falou, cara, tem um dinheiro aí, vamos entrar nessa, assim, eu nunca fiz, mas de repente, cara, é uma coisa genial, assim, tá para lançar aí um videoclipe bacaníssimo. E aí, nessa aí eu voltei a ser cenógrafo, porque aí eu comecei a desenhar os cenários onde os personagens iriam passar. Eu acho que eu fiz mais de 20 cenários, cara, devo ter feito uns 20, 25 cenários para eles, de personagens passar. Então eu voltei a ser cenógrafo, estou de volta aí. Eu também tenho trabalhado bastante também, agora na pandemia, tenho escrito bastante poema e tem um grupo de teatro que eu dirijo já há mais de 26 anos, que é o Grupo Teatral de Quatro no Ato, e eu tenho escrito poemas e as atrizes e os atores têm feito, a partir do seu isolamento, eles estão
criando vídeos para isso. Eu tô postando lá na nossa página, né? E tem coisas bem legais mesmo, assim, super criativos, né? A gente transformando esse isolamento num campo de batalha, num campo de resistência e num campo de criação, né? Que isso é muito interessante. O artista está sempre nessa inquietação. O que eu vou fazer agora com o que eu tenho nesse momento? E o que nós temos é exatamente isso. Estou achando incrível essa experiência, né? Sim, sim. Tudo que seria uma solidão está sendo uma solitude, né? Na verdade. Sim. Ó, Não, pode falar, desculpa. Eu ia falar uma besteira, mas pode falar. Não, eu ia falar que eu ia beber uma aguinha aqui, ó. E essa garrafinha aqui, meus alunos conhecem bem, porque eu ando com essa garrafa para cima e para baixo na sala de aula. Ó, a Jaqueline Couto, coordenadora de artes aí a Matheus acabou de entrar. A Cátia, que dividiu comigo aí, a Cátia, uma experiência linda na aula de arte, dividindo comigo. Sim. Outras turmas também. Vamos então seguindo. Vamos. Então, pegando esse gancho aí do que você falou, que tem trabalhado muito aí durante esse confinamento, né? Um dos tópicos que a gente pensou assim, em falar é esclarecer principalmente para os nossos alunos, mas todo mundo que está assistindo aqui a live, sobre o mercado de trabalho da nossa profissão, né? Assim, as pessoas que têm aula com a gente sabem que a gente é professor, que a gente fez licenciatura, que a gente ensina arte. Mas também, assim, muitas dessas pessoas não sabem como a gente trabalha, com que campos, né, um artista do nosso campo, da nossa área de trabalho, faz profissionalmente, né? Você quer começar falando? Não sei se você já falou um pouco até, né? Eu já até falei, né? A gente falou. Pode continuar. Sim, então, e aí a gente pensando assim, antes da pandemia, né? No Matriz, por exemplo, a aula de música no Matriz, por exemplo, não tem como ser uma aula... Eu falo isso muitas vezes lá, em várias reuniões, assim, que a gente tem às vezes com pais, com tal, eu já falei isso algumas vezes. Não tem como você dar uma aula de um instrumento específico ou de canto específico, assim, por enquanto, a gente não tem essa estrutura para ter dessa forma, né? Porque, assim, são muitos alunos, às vezes, né, a turma lá de 25, 30 alunos, e cada um está num nível de conhecimento diferente daquela arte, né? E um tem instrumento, outro não tem, um tem um violão, outro tem um violino, outro tem... Então, são vários instrumentos. Então, na verdade, quando eu penso assim, em ensino de música para uma grande quantidade de gente, né? Eu penso basicamente, né? Claro que tem vários outros objetivos aí, mas um objetivo assim fundamental que eu penso é aquele cara sair dali no final do ano ouvindo música de forma diferente. Então ele vai passar a ouvir música agora prestando atenção em outros detalhes que ele não tinha prestado antes, em outros instrumentos, em ritmo, em outros elementos, né? A música basicamente é formada por 3 elementos, né? Que é a melodia, a harmonia e o ritmo. E aí dentro desses 3 elementos eu começo a trabalhar um repertório com eles, um repertório que a gente consiga apresentar algum dia, mas dentro desse repertório tem uma leitura rítmica, tem uns exercícios para facilitar aquela leitura rítmica, tem um exercício de ouvir o outro que está do lado, de se relacionar com o outro, um exercício de tentar aprender algum instrumento, mesmo que ele não acabe não se aprofundando naquele instrumento, mas ele tem uma noção do que aquele instrumento faz. Então, na verdade, é um apanhado assim, muito, muito geral da coisa, mas o meu objetivo, assim, bem íntimo, ali, bem próximo, é assim, esse cara vai sair dessa disciplina ouvindo e opinando e tendo uma crítica sobre música diferente. Ele tem que sair ele tem que enriquecer um pouco o conhecimento dele para não falar só essa música é feia e essa música é bonita, né? Isso é uma droga, isso é ótimo. Ele tem que saber alguma coisa a mais para poder... O meu campo de atuação, eu acho que o meu leque, por ser arte cênica, é muito maior, mais ampla do que a sua. Não menosprezando, né? Porque na verdade o teatro acaba absorvendo tudo isso, as artes plásticas, a própria música, né? O ritmo, tudo. E como vocês bebem, os musicistas, pelo menos no Brasil, no meu entendimento, vocês bebem muito ainda
da conjuntura europeia, desse afinamento, né, desse ouvido muito claro, diferente de outras raízes indianas e africanas, aí você tem sempre buscando essa excelência, como é na própria dança e no balé, né? No meu teatro, não. No teatro a gente tem essa possibilidade de trazer para junto dos alunos, né? Um entendimento dele mesmo, né? Do seu corpo, da sua voz, né? Então, a minha ideia mesmo é potencializar toda essa escuta, essa visão, né? Se ver a vida como se transformar, porque muitos ali não vão ser atores, atrizes, dramaturgos, cenógrafos, já tem todo esse leque. Quando eu falo que a gente tem um leque imenso, porque tem isso. Então a ideia mesmo do teatro é a gente trazer com que eles consigam se entender como ser humano, né? Aí a gente trabalha com essa potência. Vamos potencializar no que você tem melhor. Já tenho 2 alunas de Campo Grande, que inclusive que faz teatro, que faz arte lá, que desenham pra caramba, e a gente já combinou delas fazerem os cartazes das nossas apresentações. Aí o outro que toca, eu falei, você já vai ser um musicista, porque nem todo mundo que faz o teatro necessariamente você está interpretando. Pode estar nas custias, fazendo sonoplastia, fazendo figurino, fazendo cenografia. Sim. Então eu tento não fechar meus olhos para isso, eu não foco só na interpretação. Entendeu? Porque tem interpretação maravilhosa, aí eu bebo com o pessoal da leitura, vejo quais são os textos que eles estão lendo, encenamos aqueles textos, então a amplitude é muito maior, né? Do teatro. Sim. Em relação à música em si. Inclusive, entramos no próximo assunto. Não, mas é bom. Eu acho que, inclusive, Gil e amigos que estão aqui assistindo a gente aqui, vou dar uma bagunçada aqui no nosso cronograma, porque tem hora que me vem umas ideias. Por exemplo, quando você fala assim que o teatro abarca isso tudo, né? A música, né? A sonoplastia, uma série de coisas. Eu penso assim, pensando muito uma forma muito simples de como a música se relaciona com o teatro, a gente pensa logo no musical de teatro, né? E aí pensa, legal, tem atores que cantam, tem a banda que fica ali fazendo a música e não sei o quê. Mas se a gente pensar pelo outro lado, a maioria dos grandes shows, né, de grandes artistas famosos que tem, né, grana para investir num mega espetáculo, tem a figura do diretor de cena, que ele vai mexer com os músicos no palco. Então, assim, até a movimentação, isso é uma coisa que a gente já discutiu uma vez e que eu fui procurar saber. Então, para os alunos que andaram me ligando essa semana aí, teve um aluno que mandando mensagem aqui pelo Instagram, perguntando sobre o vestibular para música, né? Como é que era, a prova, que não sei o que e tal, como é que era lá na Unirio. E aí eu consegui que me mandassem a grade curricular, né? Da licenciatura em música, né? Então quem quiser me chama inbox lá que eu mando para vocês. Mas aí eu tava vendo lá, como matéria optativa, tem expressão corporal e oficina de interpretação. Isso eu fiquei interessado nisso porque é o seguinte, eu fiz teatro lá, artes cênicas, então eu fiz essas matérias lá, né? Mas eu fiquei pensando assim, cara, eu às vezes vou gravar um videoclipe lá com a Gig Filmes, né, do Breno Hirata, e aí o Breno Hirata é meio que o diretor da coisa toda, assim, o dono da empresa, ele fala assim, cara, ele olha para os músicos e fala assim, cara, vocês não sabem se mexer em palco, vocês não sabem olhar para a câmera, vocês não sabem se movimentar, ficam duros aí, parados, sem com a cara de paisagem. Então, assim, eu fico pensando, a formação do músico deveria passar pela expressão corporal, Porque, na verdade, eu ainda vou além, tá? Vou defendendo meu peixe aqui. Todas as profissões têm que passar pela aula de teatro, na verdade. Porque você vai ter, quando eu falei do conhecimento do corpo, porque as primeiras aulas que eu dei no Matriz com os alunos, muito interessante que eu dando as aulas de expressão corporal, eu disse, professor, a gente não vai falar, não?
Aí eu falei, você está falando, porque o corpo fala, você está Sim. expressando. Aí, agora eles já tiveram esse entendimento de como o nosso corpo fala. Necessariamente a gente só não precisa usar a voz para se comunicar, né? Tem outras maneiras de se comunicar. Então, quando o músico tem consciência corporal, né? Que ele vê que ele está tão imbuído na sua música, aí ele começa a interpretar com o próprio corpo, porque o corpo tem uma partitura, né? Temos uma partitura corporal interessantíssima, que a gente esquece o modo de sentar, o modo de vestir. Numa entrevista de trabalho, você tem que ter uma postura para apresentar um trabalho. Eu falo isso para meus alunos. Você vai apresentar um trabalho de história de português, usa o teatro, usa essa ferramenta, né? Imposta, se concentra, respiração é muito importante, não só para a música, porque a nossa musicalidade, a gente trabalha até com silêncio. O silêncio é música, né? No teatro. As pausas, os ritmos de você falar o texto. Fala o texto mais rápido, fala o texto mais devagar. Tem toda uma musicalidade, né? Da própria escuta, né? A suspensão disso tudo. Então, é muito legal quando você traz isso, e eu acho interessante quando vem na ementa de uma entrada para uma escola de música, até essa participação do corpo, a gente ter essa consciência corporal mesmo, né? Que faz parte. Sim. Ó, a Kátia comentou aí, falou que o Renato Russo fazia isso muito bem. Tem as pessoas comentando aqui, ó. Muito interessante quando as coisas se misturam. Muitos dizem que a arte contemporânea não tem barreiras nem linguagem muito bem definidas. Ah, sim, o pessoal está comentando aí. Sim, Gil, inclusive, isso que você falou aí, né, sobre tudo tem que ter um ritmo, você tem que, acho que todas as profissões você tem que saber falar, tem que saber se comunicar, saber o tempo das coisas, né? Eu lembro, cara, que quando eu estava lá no teatro, tinha um exercício que a gente fazia lá, que eu me lembro com muito carinho desse exercício, porque me ajudou muito, assim, como músico. O exercício era bem simples, a turma ficava na plateia lá, né, a turma que ia fazer a aula, aí, uma turma de, sei lá, 20 alunos, não sei, e você que estava fazendo o exercício, né, por exemplo, o exercício é meu, né, então eu ficava lá do lado de fora da sala, e aí eu entrava na sala, ia para o meio do palco, e apenas encarava o público. Só isso. Olhava rosto a rosto, como se eu fosse falar alguma coisa. Então é aquela postura de você chegar... É difícil encarar a plateia, né? Cara, mas é um exercício dificílimo. Essa de palco, né? E além dessa quarta parede, né? Inclusive, nessa quarentena, os alunos que estão aqui vendo podem até brincar em casa com essa expressão corporal, fazer mímicas de filmes, porque aí os pais, avós, tios, quem estiver isolado junto em família. Isso é muito bom. Você mexe o corpo todo fazendo as mímicas para definir o nome de filme, nome de novela, de séries. É um passatempo muito gostoso quando você passa pelo menos uns 2 dias dessa quarentena eterna. Exatamente. Só brincando de mímica com os filmes e trabalhando esse corpo, essa postura mesmo, né? Que eu acho que é interessante a gente exercitar, fazer um exercício do corpo, porque o corpo tem que estar vivo, né? Vibrante para fazer tudo, né? Sim. Não, e um outro exemplo disso, né, que a gente está falando, né? Uma coisa que acontece, eu já conversei isso com você, uma coisa que acontece comigo às vezes, mas eu imagino que deva acontecer com qualquer profissão, que você chega para trabalhar num dia ruim. Você está cansado, você está preocupado com uma coisa, morreu alguém, assim, você chega num estado em que você não tem condições de fazer aquilo ali, talvez psicologicamente, né? Mas você, às vezes, não tem como adiar aquilo, não tem como entrar com um atestado e não fazer, você tem que ir lá e fazer. Né? Então eu, por exemplo, acontece muito comigo, quando estou para tocar, tive um dia muito cansativo, vou tocar à noite, tarde da noite, e aí quando a gente entra ali... o público não precisa saber dos meus problemas, do que está acontecendo comigo. O público está ali para consumir a arte, né? Para consumir pelo menos o produto que eu estou oferecendo para eles, né? Então ali eu sou um ator. Porque muitas vezes as pessoas falam para mim, pô, nem percebi que você estava assim mal, cara. Assim, tipo assim, acaba o show, vou embora, não falo com ninguém. Então, ali eu fui um belo de um ator, né? Porque fiz o meu trabalho, dancei, ri, toquei as músicas, acertei tudo, acertei as partituras que estavam decoradas e tal, e aí acaba aquilo ali, tipo, tiro o personagem e vou embora para casa com a minha tristeza. E às vezes volto melhor, né, também, tem essa, às vezes
show, a coisa ali te leva para sempre volta melhor, né? Por mais que o sim, problema sim. seja muito incurável, sempre tem essa satisfação, né? Porque a arte parece clichê, mas a arte transforma muito, né? Nem só quem faz, como quem recebe, né? Essa comunhão, né? De arte é uma coisa que impressionante, que é a salvação da humanidade, né? Independente da religião, da política, de tudo, a arte vem para dar esse suspiro, né? Para dar esse suspiro mesmo, né? A essa loucura, esse caos que é a vida. Então, a arte está sempre proporcionando para a gente essa esperança, tira a gente desse local e coloca a gente além, né? Sim. Ó, tem um outro comentário aqui, ó, do Sarti Otávio. Sarti Otávio, Otávio, deve lá de ser. Sertãozinho, São Paulo. Ah, legal. Grande ator de São Paulo, que eu tive a honra de dirigir. Ele escreveu aí, ó, nos cursos de artes cênicas, por exemplo, temos disciplinas que envolvem a musicalidade, musicalização, tempo, ritmo, etc. Inclusive, assim, eu quando fiz só uma pausa, tem alguém me entregando aí que fez teatro de rua comigo há muitos anos atrás. Eu sou mais novo que isso, hein, Ricardo? Entregou a idade, é? Olha aí, rapaz, que problema. Então, quando eu fiz artes cênicas lá no Unirio, tinha uma aula de música e ritmo. Fiz acho que uns 3 períodos com o Helder Parente, que era interessantíssimo, porque a gente treinava, às vezes, por exemplo, falar um adágio, um ditado popular, né, com ritmos diferentes, né? Então, tipo, ou então, às vezes, até o teu nome inteiro, né? Fala o teu nome de uma forma musical, né? Assim, Alexandre de Oliveira. Então, assim, em vez de você falar como se estivesse dando a informação linear, você vai colocar um ritmo, você vai colocar uma melodia nesses nomes. Então, tinha uns exercícios de ritmo. Eu faço isso com números também com os alunos, né? Que a gente faz de 1 a 10, número, vai né? lá, bota o ritmo, sai até funk. 1, 2. É muito legal. Aí cada um e a música viagem, cada um sai a partir do seu repertório de vida, né? Sua história. Então, cada um vem um que já cantando até lírico, né? É maravilhoso esse exercício, que vem cantando de 1 até 10 lírico. É maravilhoso. Então, tem isso, tem essa coisa, né? Sim. É maravilhoso demais. A Kátia continua falando aí, ó, que presença de palco. Acho que ela tá falando do Renato Russo mesmo, né? Que tinha uns movimentos, né? Aquele de dança no palco, eram bem espontâneos. Assim. Gente mesmo. Ou pode ser pra gente, né? Com a presença de palco aqui. Boa. Prefiro essa aí, essa. Não, mas é interessante isso mesmo, essa coisa do trabalho com o ritmo, porque assim, na música, inclusive, eu costumo explicar algumas nomenclaturas que a gente usa de forma popular, um pouco diferente do que tem nos livros. Por exemplo, nos livros de música, a coisa da velocidade em que você faz uma coisa, né? A pulsação, né? A gente chama de andamento, né? Porque tudo tem uma velocidade que ela pode até acelerar com o tempo depois, ela pode ir ficando mais lentinha, mas tem um andamento ali que se mantém constante durante algum tempo, né? Então, aí eu falo para eles, a palavra andamento já te lembra andar, né? Quando você está andando na rua, você não acelera, aí depois anda devagarzinho, acelera, fica mudando assim de ritmo o tempo todo. Você tem um ritmo para andar, né? Normalmente, se você pega o mesmo caminho sempre, você provavelmente vai fazer aquele mesmo caminho sempre com a mesma velocidade. Vai mudar um pouquinho no dia que você está mais cansado, uma perna doendo, alguma coisa assim, mas normalmente você vai fazer com aquele ritmo. E assim, as variações são porque aconteceram algumas coisas no caminho que te impediram de manter. Mas tem a coisa do ritmo até no nosso caminhar normal, nosso dia a dia, nossa forma de entrar numa sala de aula, de sair da sala de aula, de trabalhar mesmo, né? O ritmo em que a gente toma um café da manhã, quando acorda para ir trabalhar, né? A gente tem um ritmo ali, né? Tem uma sequência de coisas assim que a gente vai meio que fazendo no automático, mas que vão num andamento, né, comum, que vai variar uma vez ou outra por causa de influências pode acontecer, né? Deixa eu ver aqui que minha pauta acabou de apagar. Apareceu de novo. Então, a gente falou do ensino na nossa instituição, né? Principalmente no Matriz, mas a gente dá aula em outros lugares, né? Eu dou aula em curso de música também e tal. E aí a gente entrou no confinamento, aí na quarentena. E a gente continuou trabalhando. Você quer falar um pouco do seu trabalho durante o confinamento? Então, a gente sempre se reinventando, né?
E é muito legal quando a arte tá na nossa vida, porque a arte sempre mostra caminhos, né? Para a gente poder fazer. Já tinha até falado no começo sobre isso, como a gente consegue trabalhar em relação a isso. E tentar ajudar de alguma forma as pessoas se suportarem dentro do seu espaço mesmo, né? Dentro da sua Aham, casa, com seus parentes, com tudo. Estava até brincando aqui desse exercício que as crianças podem fazer com seus pais, com seus tios, avós, né? Até esse de andamento mesmo, esse de número, tudo, para poder se absorver, né? E como é que é aham, importante, como que nós somos, de certa forma, tão marginalizados e perseguidos, né? Tanto a ciência quanto a cultura, e nesse momento é o momento que você vê que a gente mais precisa dela para a gente não enlouquecer, né, para amenizar essa dor, porque é doloroso demais. Ontem foi um dia muito ruim para mim, como pessoa, como ser humano, com a morte daquela criança, sim, sim. com mais de 1.500, quase 1.500 mortos no Brasil, que são famílias, são parentes, são amigos, são tanta gente que está deixando, né? E é o mesmo, e a gente estava num momento complicado em relação à cultura, porque a gente não tem, o Ministério da Cultura caiu, tinha um secretário que não funcionou, veio uma secretária que não funciona, e parece que é um plano de governo a gente não ter mesmo recursos para manter a cultura, né? Cultura ninguém vai matar, porque ninguém tira a cultura de um povo, né? Não tem uma cultura no Aham, Brasil, são várias sim. culturas, né? Vão tentar podar a arte em si, que é diferente de arte e cultura, mas não vai matar a cultura, porque todos os povos têm sua cultura, né? Por mais que Aham, tente, quer dizer, fizeram isso com os índios, fizeram isso com os negros, mas vira ou mexe, a gente tem essa coisa na gente. Então é uma luta muito grande. E quando a gente chega nesse momento de perseguição na cultura e a gente se vê isolado e resolve consumir a cultura, é importante que as uhum, pessoas tenham esse entendimento e lute por essa causa, não pelos artistas em si, mas pelo acesso a essa cultura, né? sim, Aí, como eu sim. falei, dessa forma que eu estou tentando fazer, estou continuando a fazer o teatro de uma forma, para mim, que é complicado, porque eu sou ator de teatro de rua, né? Ó, Que ainda é muito mais complicado do que teatro de palco italiano, de aham, elizabetano. Então, quer dizer, eu estou sempre tentando pulverizar e levar essa arte mais democraticamente para todo mundo. Quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro não paga. Se colocar dinheiro no chapéu bem, se não colocar também não vai, mas vai ter que deixar. Então, já venho desse movimento há mais de 20 anos, que eu uhum, estou no palco também, dirigindo algumas companhias, mas também faço questão de ir para a rua, que eu falo que é o teatro de precisão. A gente vai onde aham. precisa, né? Onde precisa. Você não pode pagar, você vai precisando. E eu estou tentando fazer exatamente isso no meu confinamento. Estou colocando nas redes sociais, do qual eu não sou nem tão adepto, mas eu estou tentando explorar ela. O nervoso que foi para poder entrar nessa live aqui hoje. Falei, eu estou estreando. Estou na barriga para poder fazer a Mas tua respira que agora já você passou, né? vai. Agora passou. Agora. Respira, não deixa atenção no corpo, no ombro, faz tudo que você fala para os alunos de Matriz fazer. Respira, calma, não machuca, respira que está acontecendo. Então é basicamente isso. A cada momento eu venho mais colocando esse meu discurso de lutar por essa arte, por essa cultura. Não é lutar pelo artista em si, mas para que vocês tenham, para que o Brasil tenha acesso, né? Porque Uhum. não tem como caminhar educação e cultura separados, né? Não tem. É uma coisa, eu acho que só faz parte. Mais uma vez, eu vou ressaltar a importância que são essas eletivas no Matriz, né? Eu falo Sim. do Matriz porque é onde eu trabalho e sei do compromisso que tem com essa comunidade, com esse aluno, com esse perfil mesmo, né? De trazer junto dessa união de Uhum. cultura e de educação, né? Junto, caminhando, de braços dados mesmo, colados, né? Tentando se refazer, né? Aham. Engraçado que você vai falando, cara, e eu vou pensando em mil links, assim, eu tinha que estar, na verdade, anotando aqui para eu lembrar, mas aí se eu fizer isso, a gente vai acabar às 3 da madruga, e o negócio aqui corta a gente. Mas vou pegar o último gancho, então, do que você falou, que é quando você falou da importância das eletivas do Matriz, né? Isso aí é uma coisa que eu já comentei com alguns diretores, né? Que a gente tem mais proximidade, fala mais, o Walter, né? Eu já falei com alguns diretores assim que eu
tive um bate-papo, assim, informal, fora do ambiente de trabalho, eu falei, cara, é impressionante quando eu falo para os meus... Porque eu tenho muito aluno adulto, né, no curso de música, né? Tem vários alunos que têm filhos, né, e tal. Então, quando eu falo do trabalho no Matriz, do trabalho do que eu ensino lá, mostro resultados de aulas de música rolando e tal, fica todo mundo, assim, maravilhado, assim, as pessoas falam comigo assim, cara, pô, que escola é? Onde é isso aí, cara? Como é que, pô, não vi isso aí, não. Como é que é esse eletivo aí? Onde é que é isso? Onde é que eu, sabe, eu já pensando em matricular um filho, talvez, ou indicar para alguém, mas fica sentindo falta. Aí eu falo, pô, mas tem teatro, tem mandarim, tem xadrez, vou falando, Libras, né, que é uma das aulas que fica mais cheia de É um de alunos privilégio muito inscritos. grande, eu acho. Eu acho um privilégio você fazer parte de uma instituição dessa, que tem essa consciência, né? Uma consciência, diria até de classe mesmo, que eu sou mais na linha marxista mesmo, e para isso mesmo, porque eu acho que tem que ter esse subjetivo da arte, junto com a química, com a matemática, com o português, tem que ter essa musicalidade, tem que ter o teatro, tem que ter essas possibilidades do xadrez, de tudo, para que a gente não fique só dentro de uma caixinha, né? Que a gente possa expandir mais, para que a gente possa contribuir para um mundo melhor e sem ser clichê, porque não vai muito longe disso. Todos os países, todas as potências do mundo que hoje são potências foi porque investiu na arte, na cultura e na educação, porque não tem como ser diferente, não tem como você ser uma potência se você não tem cientista, se você não tem artistas, atores, atrizes, cantores, cantoras, se você e se você tem e você não consegue partilhar isso, né? Compartilhar, né? Pulverizar e deixar para que todo mundo tenha acesso. E o Matriz dá acesso a isso e ainda dá de uma forma que eles escolhem, né? Os alunos escolhem, né? Exatamente. Qual que eu estou querendo nesse momento, o que é que nesse momento estou necessitado, né? Estou necessitado dessa aula de teatro, essas coisas, então isso é maravilhoso, né? Sim, um privilégio, um privilégio. Eu converso muito com os alunos em sala de aula, assim, às vezes até assim, às vezes até chamando a atenção mesmo de um ou outro assim que sei lá, tá ali por causa de ponto, ou tá ali porque para não ficar perturbando o pai e a mãe em casa, não sei, mas vai ali. Eu falo, cara, você tá tendo uma oportunidade aqui, cara, de ter um contato com uma arte, com um profissional que trabalha nessa arte. Às vezes eu dou orientações a alguns alunos que me perguntam coisas sobre a profissão. Agora mesmo, uma aluna de Campo Grande que está no 3º ano, Tamires, toca muito bem violão, me mandou um inbox aqui no Instagram falando, professor, como é que é a coisa para entrar lá, e como é que são as provas? Aí eu falei para ela, aí expliquei para ela, né, como é que eram todas as provas para lá, mas aí eu falei, pô, eu tenho a obrigação de falar para ela como é que está o mercado de trabalho, né? Por exemplo, ó, porque pegando um gancho... Você falou do mercado de trabalho, é muito legal, porque não querendo ser modesto, mas ao mesmo tempo falando da importância de agente, porque, por exemplo, eles estão tendo aula com profissionais que estão no mercado, que não são só professores, né? A gente está no movimento, né? Tanto eu como Andréa Sevidanes no teatro, nós estamos no mercado de trabalho, a gente apresenta, a gente viaja, a gente tem grupo de teatro, a gente não está só exatamente... Então, assim, a gente traz não só a teoria, mas a prática também, né? Que é muito importante, porque às vezes a gente bebe tanto na teoria e esquece que a prática é uma relação muito diferente, né? Sim, outros profissionais. Então, por isso que eu insisto muito, olha, começa a aula no meu horário. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chegou, porque não tem muito como fazer. Já preparando, parece bobeira, pequena coisa, essa consciência de tempo, de horário, porque acha que teatro é o oba-oba. Então posso chegar atrasado, posso ficar brincando. Não pode. É que tem um compromisso, não só com você, como com outro. Meu discurso sempre é esse. Você tem um compromisso comigo, primeiramente com você, comigo e com o outro seu coleguinha que está aqui. Precisa ensaiar a sua cena com você, porque lá fora, se você vir a ser cenógrafo, ator, atriz, ou o que você definir, vai ter essa cobrança para você, né? Então, o teatro é uma profissão como outra qualquer. Eu digo até que é melhor do que todas as outras, porque é a minha área, né? Claro. Então, sim. Ó, 2 ganchos aí. Eu passo por isso também. Quando abre as inscrições, né, para o aluno
fazer a aula experimental ali. Acho até bom que tenha isso, né? Ter um período para os alunos irem assistindo ali antes de decidir em que eles vão se matricular mesmo, né? Acho bacana isso, mas eu percebo, assim, um galerão que imagina... Até, ó, eu já vi até, não sei se professor, mas funcionário pensando da mesma forma. Aula de música é uma recreação. Assim, o cara vai chegar lá, bicho, vai apertar o play num aparelho de som, vai todo mundo começar a pular e dançar igual louco dentro da sala então a galera vai com essa mentalidade, com essa cabeça mesmo. Mas sabe por quê também? Porque nunca tiveram acesso, são poucas instituições que trabalham isso. A música, principalmente a música, tinha que vir desde berçário, desde a creche. Sim. Isso, porque tudo que eu como em vários países, né? Não acontece de uma hora para outra, não é um boom. O Brasil não vai melhorar, virar uma potência com um boom de uma hora para outra, não. Isso é degrau por degrau, entendeu? Isso tem que vir, ó. André Sevidano está aí também, mandou um oi pra gente. Tá passando rápido aqui, não tô conseguindo ler. Tem gente de várias cidades aí, Espera Feliz, Sertãozinho, São Paulo, Espera Feliz, Espírito Santo. Tem pessoas de vários lugares aí, que legal. Obrigado, gente, pelo carinho. Aí, Walter Bernardi mandou aí. Verdade, parabéns, mestres, vocês são sensacionais. Não, pode ir. Obrigado, valeu. Então, quer dizer, não tem essa oportunidade. Então as pessoas se assustam, porque ficou no denominador comum na sociedade que ator é isso, ator é termos pejorativos, entendeu? Que não dá para se trabalhar gênero, não se dá para trabalhar outras coisas em relação a isso. Infelizmente, não vem. Porque se viesse desde berço, desde o primeiro contato com a escola, tivesse acesso a essas formas de arte, a essas performances artísticas durante todo, quando chegasse no primeiro, terceiro ano, já estava tudo normatizado, porque a gente normatiza isso. Né? Você vê como você está no subúrbio do Rio, ou então na Baixada Fluminense como Caxias, você ter acesso a aulas de música, você ia ter acesso a aula de teatro, mandarim, livros, olha que maravilha. Com certeza, eu não vou falar isso, não estou falando isso de boca para fora, e eu acho que qualquer pessoa com um mínimo de senso vai entender, vai ter esse entendimento, que esse aluno que teve acesso à música, a teatro, a mandarim, a libras, a tudo, vai ser diferente, um ser humano diferente de fora, daquele que não teve acesso a nada disso. E aí volta naquela palavrinha que eu usei no início e você usou também. Vai mexer com a percepção do cara, né? O cara mexe com a percepção do mundo, na verdade. Quando eu falo que eu tento melhorar a percepção musical, né? Na verdade, as artes fazem a gente melhorar a percepção do que está acontecendo. Né? Até nas aulas de arte, a Kátia está falando aqui, que é verdade, a aula de arte. Tem a teoria, tem a prática também. Isso é muito legal, a gente praticar. Sim. Por isso que quando eu converso com a Andréa Sevidani sobre o nosso ritmo de teatro, a gente dialoga muito, porque a gente não faz teatro sozinho, né? Então, a gente não faz o mundo sozinho, a gente precisa de outros todos. Quando eu convido você, então quando eu vejo a professora de leitura, eu digo qual é o livro que você está lendo com eles, traz para a gente poder inserir nas aulas de teatro. Eu até li agora na árvore de livro os livros de contos que ela está passando, porque é interessante para mim, eles saberem que uma coisa não está separada da outra. Então, quando eu converso com a Andréa Sevidani, a gente fala exatamente isso, né? O que a gente vai trazer para essa sala de aula? Vamos botar na prática também, porque não adianta a gente não fazer uma apresentação no final do ano, porque eu não estou nem fazendo para os pais, estou fazendo para eles terem esse entendimento, ter esse compromisso, né? Esse entendimento do que como é que é feito na teoria e como é que é feito na prática, como é que é feito para os coleguinhas dentro de sala de aula e como é feito para uma plateia, nem que essa plateia seja parentes. Né? Sim. E sabe que vai aplaudir, não vai jogar ovo, não vai fazer nada. Mas é importante ter esse contato com a prática, né? Que eles têm tanto na aula de artes lá, que eu estava fazendo aula de teoria e a Kátia fazia de prática. Assim como você também na música. Então, é muito legal isso. Sim. Eu, inclusive, eu acabei passando batido ali, eu falei de 2 ganchos, perdi um segundo. Mas sobre o mercado normal, né? Normal. É o que a gente falou, né? Tu me deixa empolgado, tô falando. A ideia mas não é essa, a ideia é você falar. A gente estava prevendo aqui que isso ia dar umas 3 horas de live, mas eu estou tentando controlar o horário aqui ainda. Mas, assim, sobre o mercado de trabalho... ainda sobre o mercado de trabalho, né? Eu, como músico, eu trabalho acompanhando alguns artistas, né? Eu costumo dizer que, assim, o músico, ele tem que ir fazendo, ao longo do tempo, uma clientela, né? Assim, uma clientela
que eu digo uma quantidade de pessoas, né, que trabalham com música e que vão te empregar durante a tua vida, né? Então, assim, tem alguns maestros, né, de coro, coral de empresa, tem o Maurício Durão, é um cara que sempre me chama para as coisas. Então, você vai fazendo uma clientela, você vai criando uma confiança de algumas pessoas que estão sempre produzindo música também, para poder você estar dentro, você pelo menos você ser lembrado, né, assim. E você, é lógico que a gente tem que estar sempre trabalhando para poder mostrar a cara, né, assim, as pessoas verem que você está trabalhando e querendo te chamar também. Mas, ao longo do tempo, eu fui fazendo alguns trabalhos, acho que desde o tempo da faculdade, assim, que eu pensava, cara, esse cara, ele tem uma visão do mercado muito interessante, assim, acho que é bom que ele tenha confiança em mim, é bom que eu seja responsável, como você falou aí, né, na sala, e chegar no horário, é bom que eu seja responsável com esse cara, para ele poder contar comigo quando ele estiver produzindo, fazendo uma coisa assim, ou quando ele estiver na direção de um teatro, na administração de uma casa de show, de alguma coisa assim, né? Então, assim, eu tenho, graças a Deus, assim, eu sou um músico bem requisitado. Quando entrou na quarentena, eu tive uma deprê, assim, braba logo no início, porque eu falei assim, cara, tanto show que eu ia fazer agora, que, assim, que vai ser adiado sei lá pra quando, né? Mas eu entrei numa deprê, assim, que eu, fiquei muito triste, cara. E aí começaram a pintar uns convites, assim, tipo, cara, vamos gravar aí um vídeo com música e tal. E aí um amigo me ligou e falou, cara, tem um grego que ia lá assistir o jazz da gente na Glória, o jazz da Glória. Eu tô mandando um beijo nem pra você não, tá, Alexandre? A gente falando assim, eu te amo, não sei o quê. Aí como eu não consigo falar no Acabei de ver. Eu vou dando um beijo pra todo mundo que tá aí acompanhando. Cara, um beijoqueiro. Pra vocês. Tá vendo aqui, ó. Mas assim, então depois da quarentena, alguns trabalhos começaram a pintar mesmo. Então assim, eu comecei a ser contratado para algumas gravações online em casa. Mas, voltando um pouco mais ainda ao que você estava falando, o artista no Brasil está desamparado mesmo. Assim, eu vejo que a maioria, assim, não vou dizer a maioria, mas uma grande quantidade de amigos músicos que eu tenho estão sem opção. Porque, assim, o cara... por exemplo, eu dou aula no Matriz e dou aula no curso de música, né? Os meus alunos individuais do curso de música, a maioria se manteve, está fazendo aula online comigo, né? Alguns de aula em grupo pararam, mas continuam pagando a mensalidade, os que podem, né? Então a galera meio que... Mas, assim, tem músicos que não tem outro trabalho, não dá aula, não vivia só do show, não tem como gravar em casa, né? Assim, não tem como fazer produzir alguma coisa em casa. E assim, essa galera está totalmente desamparada. É complicado. É uma situação super preocupante isso que está acontecendo. É uma galera do trabalho informal que sustentava a família, a casa toda, e às vezes era o único cara da casa que trabalhava. Às vezes é o único músico. O complicado, Alexandre, é que se a gente já não tinha muita perspectiva antes da pandemia, na pandemia eu acho que ficou mais evidente ainda, né? A falta de incentivo ao que a gente está tendo, né? Então, se a gente já era uma luta para conseguir um espaço para se apresentar, para sobreviver disso antes, agora então, nesse confinamento fica mais complicado ainda. Eu vou dar só uma pausinha aqui para dizer para a Carla Juliano, uma atriz maravilhosa, que tinha ido modelo também para o México, estava falando para mim que voltou para o Brasil. Vamos trabalhar, Carla, você é linda, amo. Tô vendo aqui, cara, uma galera, ó. Olha aí. Modelo linda, barato. Ganhou as passarelas do México durante anos aí, tá voltando pro Brasil. Não volte não, filha, volte, saia daqui, não é o momento. Sim, e aqui, ó, tô aqui controlando a hora, cara. Vai controlando. Então, e aí, Gil, vamos falar de uma outra coisa aqui, antes que acabe o tempo. Quando eu converso com os alunos lá do Matriz sobre profissão, como foi a minha conversa com a Tamires lá do nono ano esses dias, eu falo muito sobre o mercado de trabalho, né? Assim, em que essa pessoa pode trabalhar, de que forma ela pode começar a fechar alguns contatos e mostrando o trabalho, né? Mostrando... mas também, cara, tem uma coisa assim que eu gosto de falar em aula, que são assim, aquelas profissões que estão totalmente ligadas ali ao trabalho com o show, com a música e com o teatro, que são o hold,
a camareira, a costureira, aí dentro da arte cênica ali tem um figurinista, né, o aderecista, né, o cara que faz os adereços. Eu sempre falo faço questão de falar de todas essas profissões também, né? Porque as pessoas ficam muito ligadas num artista que está de frente com tudo, já tudo preparado. Mas tem Sim. todas essas pessoas atrás para transformar esse show, esse teatro. Então, eu acho a importância dessa valorização desses outros profissionais, até dos produtores mesmo, né? Que é muito difícil produzir arte no Brasil, né? Acredito então, que no mundo, mas no Brasil é o meu campo de atuação, então é muito complicado mesmo, né? Então eu acho muito legal. Então acho que a gente, na verdade, a gente segue uma mesma linha, né? Dessa valorização das outras profissões que estão embutidas do profissional. Nessa de frente. Ah, que cantor maravilhoso, sim, mas ele teve aula de uma fono, ele teve que fazer várias coisas, ele teve que fazer exercícios. Falei, tem que estudar, sem estudo não dá. Ah, você é ator só com talento? Não. Eu tenho atores talentosíssimos, mas que não estudam e se perdem no caminho. Então, tudo na vida é o estudo. Quando eu falo que não é clichê, que a cultura e a educação estão junto, quando eu falo de educação, é educação mesmo dessa de você estudar, de você correr atrás. Eu tenho uma estante aqui cheia de livros. Eu posso dizer para você que já li eles todos. Queria ler de novo, talvez não tenha tempo, nem de vida, nem de projeto. Mas que sem estudo, a gente não chega a lugar nenhum. Seja você um professor, seja você um médico, seja você um músico. Você sabe quantas noites de sono você não perdeu na aula de música, na Unirio, estudando? Porque é trabalhoso, né? E estudar cansa, estudar é complicado. Você tem que ter um hábito, tem que ter um costume, tem que ter... Repetir, né? Repetir milhões de vezes, né? Para chegar naquilo. Sem estudo, a gente não chega a lugar nenhum, né? Não vou decorar o texto. Decorar o texto, minha mãe decora e vai. Só que se você quer, de fato, ser um ator e uma atriz, você tem que, além disso, tem que ter esse entendimento do texto, né? Que a gente sofre tanto hoje em dia com esse entendimento, né? Como é que eu vou entender as entrelinhas, né? Interpretar não é só simplesmente você decorar e fazer. Existe uma interpretação, e a palavra não interpretar não é eu chegar na frente e falar o que eu decorei. Não é? É muito além disso. Interpretações de texto que as pessoas não sabem fazer uma interpretação. Isso serve para prova de história, serve para prova de português, serve de geografia. Como vou interpretar isso, né? Sim. Duas coisas aí que você falou aí. Não sei se você chegou a ver aquele documentário sobre a vida da Cássia Eller. Tem no YouTube aí, tá liberado lá pra ver. Então, tem um momento, assim, que eu não sei se é ela que narra isso, ou se ela respondendo uma entrevista, ou se é alguém contando, mas eu sei que o filme conta que em um determinado momento já tinha nascido o Chicão e ela queria ter uma vida mais normal, assim, ela não conseguia ir à praia com o filho, assim, não conseguia entrar na areia, sentar com o filho e ficar tranquila, porque ficava aquela multidão de gente em cima, uma série de repórteres, gente fotografando ela sem parar. Então ela teve um momento em que ela quis parar de fazer show, ela não queria nem Rock in Rio, ela chegou a cogitar a possibilidade de não fazer o show no Rock in Rio. Ela chegou a responder que não iria, e aí convenceram ela. E aí, nessa dela se convencer, ela pensou o seguinte: se eu não fizer os shows, ela já estava com uma grana legal para viver bem, mas ela falou, se eu não fizer os shows, os músicos, a camareira, a maquiadora, a não sei o quê, uma série de profissões que cercavam ali o show dela, essas pessoas iam ficar desempregadas, eu ia ter que batalhar para arrumar em outro lugar, né? Então a preocupação dela em voltar a fazer o show foi, pô, vamos... Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui para mandar um beijo para a Rúbia Vieira, uma grande iluminadora que está aí acompanhando a gente também. Sim, olha aí. De Fortaleza. A gente tá chique, hein, Alexandre? De Fortaleza. Olha só, então vamos fazer o seguinte, vamos lembrar aí de algumas profissões, eu vou falar algumas relacionadas à música, você fala algumas relacionadas ao teatro. É claro que algumas aí vão estar nos dois lados, tá? Vão estar na música e vão estar no teatro. Mas, por exemplo, no música, você tem o técnico de som, que normalmente é um engenheiro de som, é um cara que estudou engenharia de som, então pelo menos fez alguns cursos nessa área de engenharia de som. Então você tem o técnico de som, você tem um assistente dele lá, você tem os holds, que tem hold, cara, que tem, assim, que tem um conhecimento musical muito maior do que de muitos músicos, né? Porque o hold está ali para puxar os cabos, não deixar enrolar no pé do músico, arrumar, trocar uma guitarra de um cara pro outro. O Frejá vai mudar de guitarra entre uma música e outra. O cara vai lá, pega a guitarra do Frejá, afina a guitarra do Frejá, e aí vai lá no palco e troca. Ele está preocupado com uma série de coisas que vão acontecendo, né? Então, tem
tem o hold, aí tem ligado ao teatro, tem o iluminador, como você falou, né? O Rubem iluminador do show, Vieira, que vai fazer o desenho da luz, né? Ele vai Luiz, pensar o repertório inteiro, o começo, o meio, o fim, e como ele vai desenhar aquela luz que vai iluminar aquele espetáculo, que vai dar a vem aí emoção que precisa. e que já vem com a paleta de cores que a gente estuda nas artes, cores primárias, cores Sim, secundárias, que é exatamente. tudo estudo, né? Como vai fazer desenhar isso, né? Pode Sim, falar. aí tem um arranjador, que é o cara que pensa como é que aquela música vai ter começo, meio e fim, então ele escreve os arranjos para cada música, né? Você tem o produtor, você tem o diretor musical, tem o diretor de cena, que É, normalmente é um diretor de teatro, que vai lá dirigir a cena, né? Falar como é que ele quer que aquilo seja, né? Aí você tem, logicamente, os músicos, né? Eu não estou conseguindo me lembrar aqui de a gente vai falando, tu vai mais lembrando. coisas. É, Figurinista, que é importante, que vocês usam também. exatamente, exatamente. Cenógrafo. Eu vou começar Cenógrafo. com Gilberto Bellini, grande produtor e ator de Sertãozinho, que está aqui também presente. Então, vou começar com Pipoqueiro, que é pra gente, né? Pipoqueiro é incrível. Seja Exatamente, no teatro, ou seja na praça. Quando a exatamente. gente entra na praça e o pipoqueiro vem com aquele cheiro de pipoca, a gente acaba uma apresentação destruída, ele vem, traz pipoca pra gente. Eu falo, meu Deus, que alegria, né? Tem a bilheteira, tem a camareira, tem a copeira, né? O iluminador, operador de som, operador de luz, assistente de direção, assistente de palco, tem os atores e as atrizes, tem um diretor de arte, tem a figurinista, cenógrafo, os assistentes deles todos, né? Tem um marceneiro que Sim, trabalha, é muita gente que se envolvido nisso, né? Aí é. tem a faxineira do teatro, lindas, maravilhosas, tá sempre com um cafezinho bom pra gente. Quem Faxineira, mais? segurança, tem uma série de coisas, né? Tem muita gente que a gente É, tem as camareiras, tem os figurinistas, cenógrafos, né? é. Tem a plateia, né? Que isso aí que faz parte do espetáculo, não tem como fugir Ô disso, né? Gil, ô Tá Gil, e envolvendo, muitos mas se não tiver desses, público pra gente, não tem que ter uma pessoa em cena, né? Mas Gil, e muitos desses tem que ter têm gente para poder formação, assistir a gente, para ter essa comunhão, né? Para ter sim. essa alegria. Eu ia falar que muitos desses aí que você está falando, dessas profissões todas que a gente falou aqui, muitos deles têm formação nessas Tá artes. cortando. Alô? Ih, rapaz, será que é porque tá acabando nosso tempo? Acho que a gente vai ter que se despedir. Tá Mas rapidinho, tá cortando. ouvindo agora? Tá ouvindo agora ou não? E agora, voltou? Voltou a ouvir? Opa, opa, opa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Oi, Opa, voltei voltou. agora. Voltou. Então, é que a gente vai ter que se despedir porque vai acabar o tempo, Voltou. mas o que eu ia falar era o seguinte, muitos desses profissionais que a gente citou aqui agora, eles têm formação em música, têm formação em teatro, e eles se identificaram com aquela Muita profissão. informação. Eles às vezes Tem. eles entraram para ser atores. Eu fiz a Unirio e você. Tá falando que tem 26 segundos de restante. Mas aí o cara se identificou com aquela profissão e foi trabalhar lá. Tá Vamos nos acabando. despedir que eles vão cortar a gente, hein? Manda um abraço Beijo aí. grande, obrigado pelo convite, obrigado a todos que da família Matriz, obrigado a todos que ficaram esse tempo aqui com a gente, que a gente possa ter contribuído de alguma forma para vocês da importância da arte e educação na vida de todos nós, não só fazedores, mas como consumidores.